Olá, ouvinte da CBN Maringá. Estamos começando a primeira edição do podcast Estação Senai. Eu sou Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com o consultor Diogo Henrique Tosto e com a Cristina Tika Oshima, gerente de laboratório de ensaio. Eles estão aqui hoje para um bate-papo sobre soluções para o desenvolvimento industrial do setor de madeira e mobiliário. Muito obrigada por estarem aqui hoje e sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Beatriz. Agradecemos essa oportunidade de estarmos com vocês. Boa tarde, muito obrigado por poder participar do podcast hoje. Imagina, nós que agradecemos. A madeira é considerado um material nobre com características tecnológicas diversas. Sua utilização adequada para a construção de produtos e a validação da qualidade são fundamentais. Além disso, a madeira é uma opção sustentável, renovável e versátil, o que a torna uma solução viável para diversos fins. Cristina, pode começar nos falando o porquê que os ensaios laboratoriais são tão importantes e como funcionam? Perfeito. Nós temos trabalhado muito isso com as indústrias, da necessidade, Quando você ensaia um material, ou seja, um produto, você começa a ter as características, Então, em primeiro lugar, nós sempre recomendamos, verificar a segurança, Em segundo seria a qualidade, o terceiro, o desempenho desse produto. Aí você começa a realmente levantar, as características testadas do teu produto, a importância de analisar possíveis falhas e ajustes que você consegue através dos ensaios. Então, a gente sempre orienta a importância de poder trabalhar, ensaiar o teu produto, a tua matéria-prima, antes de colocá-lo na produção. Isso, nesse sentido que a Cristina falou, é sempre também um grande aprendizado para as indústrias, poder estudar seu próprio produto. Uma vez que elas fazem esse desenvolvimento e depois aplicam um teste laboratório, elas conseguem aprofundar um pouco mais e identificar oportunidades de melhoria no produto e de redução de custos, inclusive. E quais são as características tecnológicas que a gente deve levar em consideração para escolher uma espécie de madeira para um determinado produto? Quando a gente fala de tecnologia da madeira, a gente acaba focando de uma forma bem resumida em propriedades físicas e mecânicas da madeira, onde cada madeira tem uma característica diferente. Então, de forma bem resumida, a gente pode dizer que as propriedades físicas é considerar, por exemplo, a densidade da madeira, porque essa densidade ela influencia em outras propriedades. E também a estabilidade da madeira quando você vai utilizar no processo produtivo ou até aplicada no produto. Quando a gente fala de tecnologia focada nas propriedades mecânicas, isso está ligado a como a madeira reage quando submetida a um esforço. E aí a resistência é a característica mais importante que a gente precisa considerar em um produto de madeira. Eu acredito que essas características, esse mercado que a gente tem identificado em relação à construção civil, ele vem de uma forma crescente, A gente tem percebido esse movimento. Então, conhecer as características, testar o desempenho, buscar normas regulatórias, de verificar esse produto, as propriedades, cada vez mais orientativo, para que a gente possa realmente ter um banco de dados e garantir, o desempenho desse produto. Eu gostaria que vocês explicassem o conceito de não existe madeira ruim, existe a madeira adequada para cada aplicação ou uso. Como que isso se aplica na indústria? Joia, isso justamente está ligado com as características que a gente falou anteriormente. Em relação a o que cada madeira tem como propriedade e o objetivo final, o uso final para cada uma. Então a gente faz essa analogia mais para provocar a reflexão das pessoas quanto ao uso de diversas espécies de madeira, cada uma apropriada para cada caso. Então a gente pode citar um exemplo, Se a gente pegar uma madeira com pouca densidade, uma madeira mais leve, e resolver construir uma viga ou uma estrutura para telhado, isso não é adequado, porque ela não vai resistir àquilo que é necessário. Então, necessariamente, não quer dizer que essa é uma madeira ruim. Ela só está sendo aplicada fora do contexto onde ela pode ter um desempenho adequado. Então, você pode pegar essa madeira menos densa, mais leve, por exemplo, fazer um objeto decorativo, um móvel, e aí ela vai ficar adequada para aquilo. Então, é sempre importante entender a aplicação final, e a característica daquele material para que ele possa realmente performar, ter um desempenho adequado e ter sucesso no desempenho, no projeto do produto.
Eu acredito que tá consolidado, né, isso, né? A gente, como instituto, a gente sempre tenta orientar, né, trabalhar de forma sustentável, né, e principalmente a matéria-prima, né, a madeira. E aí também eu vou trazer um pouco o outro lado, né, como a gente trabalha muito com móveis, então a cadeia produtiva, né, de qualquer acessório também, isso também faz toda a diferença, né, de avaliar todo o desempenho, considerando a estrutura, as características. Então, eu acho que é um todo, né? A gente entender as características da madeira, os acessórios, desde um parafuso, e a gente trabalhar o conjunto, né? Toda a cadeia, e pensar nesse ESG que está sendo tão discutido, né? Essa sustentabilidade do aproveitamento, né, da madeira e dos seus componentes. Essa importância que a gente identifica como instituto também. E quais são os principais benefícios da madeira como matéria-prima renovável e a sua alta versatilidade para diversos fins? Veja bem, a madeira ela é uma matéria-prima considerada renovável porque mesmo que ela seja extraída da natureza, ela pode ser plantada novamente, né? E diferente de outros materiais que são extraídos de forma definitiva. Então, historicamente, essa característica fez com que a madeira pudesse ser utilizada para diversas funções, né, e em diversas partes do mundo, sempre tendo a possibilidade de uso e renovação. Uso e renovação, né? Isso trouxe, no decorrer dos anos, muita versatilidade, tanto que hoje existem muitos produtos de madeira, né, que são produzidos com base nessa ótica. Eu faço jus ao que o Diogo colocou, né? O bom uso, né? O bom senso dessa matéria-prima, né? Cada vez mais na consciência, né? A gente vê muitas construções, certificações LEED, né? O uso correto, a sustentabilidade. Eu acho que é nesse conceito, né? Que a gente gostaria que a madeira fosse utilizada, né? Mas é nesse bom uso, bom senso, né? Dessa cadeia aí da floresta, né? Porque por mais que a madeira seja um material sustentável, né, tem espécies de árvores que demoram décadas para ficarem do jeito que estão, né? Então tem até certo ponto que ela é sustentável e até outro que não, né? Por isso que eu acho que hoje existem leis que ajudam a regulamentar isso, né? Exatamente, né? E aí, nesse sentido, né, a indústria em geral tem dado uma ótica fundamental na madeira de reflorestamento, né, que é justamente essa que tem um ciclo de vida mais curto, né, que pode ser reproduzida mais rápido, e as leis estão aí para justamente proteger, né, aquilo que a gente chama de floresta nativa, de forma que a gente possa também respeitar e ter o uso adequado daquilo que a gente precisa do material. Então, já que a gente está nesse assunto, vocês podem falar um pouquinho como que a utilização da madeira de forma sustentável pode contribuir, de fato, para a preservação do meio ambiente? Esse tema sustentabilidade é um tema cada vez mais inerente aqui nas nossas conversas e nos nossos projetos. Então, além da qualidade, do desempenho, a gente tem falado cada vez mais sobre isso, né? A madeira em si, ela, por natureza, ela faz a captura de carbono da atmosfera, né? E contribui para a descarbonização. Então, sob a ótica mais simples, quanto mais floresta você tiver, né, quanto mais madeira plantada você tiver, melhor. Agora, a gente sempre tem que lembrar de utilizar isso de uma maneira coerente, de uma maneira responsável, né? A sustentabilidade está ligada a isso. E aí a gente, quando trata com indústrias, por exemplo, a gente fala sobre a utilização e o melhor aproveitamento da matéria-prima, que é a madeira, né, fazer o máximo com esse recurso, não desperdiçar nada. Ou seja, tratar a madeira devidamente como ela pode ser tratada, né? Então, isso é muito fundamental no processo de manter o meio ambiente, né, e trabalhar de uma forma sustentável. Eu acredito que a cultura, né, de outros países, né, nós tivemos aí uma comitiva que esteve recentemente visitando a Áustria, né, a Suíça também. As construções, né, com madeira, elas são muito valorizadas, né, e até o rústico, né, de uma madeira envelhecida nas construções de prédios, repartições públicas, né, é muito cultural, né, de valorizar o que é a madeira em si, né. Então, nós acreditamos que isso tem, né, iniciado, a gente vê um movimento muito grande no Sudeste ali,
São Paulo com alguns prédios, né, de 4 andares, trabalhando muito o conceito da madeira, né, do conforto, trazendo essa pegada, né, da sustentabilidade. E nós acreditamos muito, né, que esse bom uso e trazendo construções mais limpas, secas, né, como eles dizem na linguagem da madeira, cada vez mais difundida, né? Acho que valorizar o que é natural, né? E trazendo mais esse conceito, né, da sustentabilidade, né? E a gente tem percebido que esse movimento tem crescido, né? De trabalhar mais. A gente percebe os jovens, né? O Senai tem os alunos aqui em conjunto também, né? E nós percebemos isso, né? A valorização do simples, e a madeira é algo que a gente identifica, né? Que traz esse conforto, traz essa sensação de aconchego, né? E a gente percebe que cada vez mais a valorização do que é simples, ele tem trazido mais essa referência, né? Do sentimento de que nós temos que fazer o bom uso dessa matéria-prima, como você colocou, Beatriz. Ela é reflorestada, mas nós temos que ter essa consciência, né? Desse bom uso e fazer produtos, né, que sejam realmente sustentáveis, né, que possa ter essa cadeia perene, né, que a gente fala do ciclo de vida do produto também. Sim. E que bom que isso está crescendo agora, né? Porque antigamente, principalmente aqui no Brasil, as pessoas tinham muito preconceito com o uso da madeira, principalmente em construções de alto padrão, né? Era considerado uma coisa mais simples, e hoje a gente vê que não, que pode ser uma coisa realmente usada no alto padrão, né? Com qualidade. Tá, perfeito. Nós temos também demandas, né, de algumas empresas que exportam. Então, você verifica o alto valor, né, às vezes, de um tampo, de uma mesa, você consegue ver a beleza natural, né, quando você vê a madeira. E talvez não tenha tanto valor ainda aqui no Brasil, né? E essas empresas trabalham muito na exportação para outros países, que culturalmente falando, valorizam, né? Tudo que vem da madeira, eles agregam um valor, né, muito alto. Então, a gente tem percebido que esse movimento, a curiosidade de poder agregar valor, né? O que fazer com a floresta, né? Agregar valor com a madeira, né? E não somente para queima, né? Culturalmente falando aqui no Brasil, antigamente a floresta era destinada mais para queima, né? E hoje não, a gente sabe que é o valor agregado do que fazer com a matéria-prima madeira, né? Então, realmente, a gente percebe um movimento grande, né? Quando a gente pesquisa sobre as construções com utilização da madeira. Então, a gente está realmente rumando aí para uma consciência, né? Tanto no Brasil quanto no mundo também. E então, voltando um pouquinho a falar da escolha da madeira, queria essa pergunta especificamente para a Cristina. Quais são os ensaios realizados em laboratório para testar a qualidade e o desempenho dos produtos em madeira? Pode citar alguns exemplos para a gente? Alguns ensaios que nós temos atendido, como o Diogo colocou inicialmente, nós somos homologados, né, por uma certificadora internacional, exatamente para isso, né? Tem as normativas regulatórias, então nós fazemos ensaios, principalmente pela norma europeia, né? Fazemos testes de colagem, de tração, de flexão, isso tudo para verificar essas amostras, né, se atendem aos requisitos que esses compensados, né? Nós atendemos a linha de compensados que fazem a composição para construção civil, né? Principalmente para a Europa. E em portas também, Beatriz. Nós somos acreditados pelo Inmetro em ensaios em portas de madeira, né? Então, são ensaios de desempenho do produto, né? Então, a gente faz ensaios para verificar o desempenho das portas de madeira. E agora vocês podem falar um pouquinho sobre o trabalho que o Instituto Senai de Tecnologia em Madeira e Imobiliário realiza? Sim, então o Instituto do Senai de Tecnologia em Madeira e Imobiliário, aqui em Arapongas, ele tem se constituído como instituto desde 2014, né, e já tem muitos anos de atuação como referência. A gente tem basicamente 3 verticais de atuação. A gente trabalha com os ensaios, como a gente acabou de citar, isso é muito forte, porque as empresas têm valorizado esses testes para avaliação de desempenho dos produtos. Nós também trabalhamos com a questão de consultorias, realizamos consultorias tecnológicas nas empresas, apoiando as empresas a solucionar os seus desafios internos, né, os seus problemas, e também trabalhamos com a questão de projetos de inovação.
porque a gente sabe que quem inova acaba se destacando no mercado. E algumas empresas que têm esse perfil mais inovador têm nos buscado para desenvolver projetos, né, pensando em produtos inovadores, materiais inovadores, processos mais tecnológicos e inovadores para o futuro. E quais são os desafios enfrentados pela indústria para garantir a sustentabilidade na produção e utilização da madeira? Sim, então, quando a gente foca nas indústrias, principalmente, os desafios são variados, né? A questão da produtividade, da qualidade, a capacitação da mão de obra, a sustentabilidade, enfim, está tudo envolvido no dia a dia. E o que a gente tem mais trabalhado com as indústrias é uma visão do uso da tecnologia para melhorar a utilização, o aproveitamento da madeira, dos materiais, para melhorar a produtividade e a redução de custos, para que essas empresas possam ser mais competitivas, né? Então, esse viés de desenvolver tecnologia ou trazer a tecnologia é fundamental para que as empresas continuem se desenvolvendo, né? Obviamente que sempre trabalhando em conjunto a capacitação, o desenvolvimento das suas equipes. Quais são as perspectivas futuras para a indústria da madeira em termos de inovação, eficiência e sustentabilidade? Então, a sustentabilidade, como a gente conversou bastante hoje, é um tema muito relevante. As empresas estão voltando, né, seus olhares para isso. A questão de inovação e eficiência sempre foi um desafio. E a gente sempre está enxergando que a adoção das novas tecnologias, essas tecnologias que já tem se falado voltadas para a indústria 4.0, isso traz uma série de resultados significativos quando implementadas dentro das indústrias, né? No sentido de colaborar, né? Hoje a gente tem um conceito de indústria 5.0, onde a gente alia a atuação do colaborador junto com a tecnologia, né? Isso é fantástico, os dois trabalhando junto. E aí o que a gente diz é que cabe cada empresa, né, fazer o seu olhar interno e procurar identificar, né, na sua maturidade tecnológica, o que pode ser agregado, né? E aí desenvolver, olhando para o mercado, para fora e olhando para dentro, né, uma perspectiva do que ela pode vir a desenvolver aí, projetos de médio, longo prazo, né, para garantir sua sustentabilidade também e continuar se desenvolvendo como empresa. Perfeito. Então, para finalizar, por onde nossos ouvintes podem entrar em contato para saberem mais sobre o assunto? Então, quem quiser saber mais sobre o Instituto Senai de Tecnologia de Madeira e Mobiliário pode fazer essa busca no site do Senai, esse é um caminho. Um outro é enviar um e-mail para o daniel.santos@sistemafiep.org.br ou ligar para a gente no telefone 43 3275 8813, que nós vamos estar à disposição para atendê-los. Muito obrigada por essa conversa, foi uma honra estar aqui com vocês hoje no podcast Estação Senai, falando sobre soluções para o desenvolvimento industrial do setor de madeira e mobiliário. Nós agradecemos, Beatriz, pela oportunidade. Muito gratos e uma satisfação poder participar desse momento. Ficamos à disposição. Essa foi a primeira edição do podcast Estação Senai, com Diogo Henrique Tosto e Cristina Tica. Eu sou Beatriz Bruneta para a CBN Maringá.